sensação de impunidade, insegurança e medo. Será que nós estamos vivenciando uma nova onda de violência? É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora aqui no programa Rede Cabeças. Para discutir esse tema conosco, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da UX TV a Laina Brambati, que é professora de filosofia. Seja bem-vinda. Obrigada. Também o Jackson Campani, que é diretor da CDL aqui de Caxias do Sul. Bem-vindo. Obrigado. Estamos recebendo o professor Edson Marques, que é nosso professor de Direito aqui da Universidade. Bem-vindo, professor. Obrigado. E também a Suzimara Trentinaglia, que é psicanalista. Bem-vinda. Antes de nós começarmos a nossa conversa em si, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas estão sentindo essa sensação de insegurança e será que ela é real. Vamos conferir? Você se sente segura andando nas ruas de Caxias hoje? Mais ou menos. Não, como lojistas não. Nem como lojistas, nem como pedestres, nem como motoristas em lugar nenhum. É assalto para tudo que é lado, não pode ir mais num restaurante, numa farmácia, não pode ir em lugar nenhum. Aqui virou o Velho Oeste. Não me sinto seguro, né? Porque a gente percebe a falta de policiamento, né? Principalmente nos bairros. A insegurança é muito pessoal. Eu sou professor de educação física e eu tenho minha autodefesa, mas eu me previno. Hoje, como lojista, a gente tem até segurança particular, pelo fato da insegurança que a gente tem no meio de trabalho, né? Na rua tem que andar, eu ando sem carteira. Quero roubar, levo isso aqui, porque eu não vou roubar mais nada. Hoje, você tem medo de ficar até dentro de casa? Nós moramos numa zona rural e você vê quantas coisas têm acontecido por lá. E como que você vai ter segurança? Enquanto não houver uma mudança, certamente jamais a gente vai ficar tranquilo. Laina, conceitos como medo, insegurança, impunidade, quer dizer, dizem respeito também ao cidadão, né? Na filosofia tem muito estudo a respeito disso, né? E um dos que eu acho mais interessantes é do Thomas Hobbes. Ele fala do medo e da violência como sendo originadas do egoísmo humano, que não é um egoísmo de maldade, assim, mas todo mundo quer proteger a própria vida. E aí, quando a gente tem medo e insegurança, a gente reage para essa proteção acontecer. E podemos chegar a extremos para isso, né? Uhum. A gente pode fugir ou enfrentar. Ou enfrentar. Geralmente a gente não tem como prever a consequência ou a reação, né? Verdade, mas a gente, no caso da criminalidade, dos assaltos, enfim, a gente tenta não reagir. Uhum. 70% dos crimes, eles acontecem justamente porque a gente tenta reagir. E não há garantias de que alguém entrega o bem, entrega o dinheiro e mesmo assim sofre os disparos, né? Mas 70% ainda reage. E algumas pessoas acreditam que o próprio assaltante está reagindo a uma outra violência, né? Uhum. Da desigualdade ou violências institucionais. Verdade. Que se sofrem ao longo da vida. Algumas pessoas também compreendem isso como uma reação. E eles também se sentem no direito de também ter... A mídia traz muito essa questão do ter, a questão da própria violência que se vê, o aumento da população, o consumismo excessivo. Por isso que eu digo, não tem uma causa só para a gente apontar, Adri. Ela é heterogênea a violência, porque a gente está falando aqui de crimes, de assaltos, mas tem a violência com a mulher, tem a violência com o idoso, tem o abandono, tem a psicológica. Então são várias causas. Eu acho assim também, eu penso que eu até li uma matéria sobre isso. Nós estamos num ponto, não aguentamos mais. Porque nós queremos segurança, mas nós queremos segurança absoluta. Isso aí nunca mais vai ter. Não vai mais haver segurança absoluta, não. Ela poderá cair, reduzir bastante, mas absoluta não. Uhum. Isso não existe. Aquela segurança da colônia, aquilo não existe mais. Assim, o próprio interior, né? Exatamente. A vida da colônia, que antigamente era paz, né? A segurança pessoal e a paz de espírito não existe mais. Agora, isso é exacerbado pela impunidade também, não é, professor? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, eu atribuo
essa sensação toda de violência, e não é uma sensação, ela é efetiva, principalmente aquelas pessoas que sofrem, como uma das leis newtonianas de causa e efeito. É recorrente na história que quando há um cenário econômico desfavorável, existe uma tendência natural na exacerbação da violência, principalmente da violência patrimonial, né? Que então são os assaltos, são os roubos, são os furtos, e que desaguam normalmente em outro tipo de violência, que então são os homicídios, que seriam os latrocínios provocados, né? Os outros crimes correlatos a essa ação primeira, que é, então, a tentativa de subtrair alguma coisa ou algo das pessoas, dos estabelecimentos comerciais. Então, é bem natural, do ponto de vista histórico, que quando há esse problema econômico bem sério, e nós vivemos esse problema, né, terrível, né? Aqui em Caxias do Sul nós temos mais de 15 ou 16 mil pessoas desempregadas. Não estou querendo dizer que as pessoas desempregadas cometam crimes, mas estou querendo dizer que esse fator econômico no seu conjunto, ele potencializa as empreitadas criminosas. Ele autoriza, né? Eu não sei se autoriza, mas ele provoca no sujeito, talvez até aquilo que se poderia dizer academicamente, até daqui a pouco, a necessidade de cometer crimes. Isso, né? Ele se sente autorizado. Então, eu tenho a impressão que, diminuindo a intensidade dessa inflexão, dessa crise econômica, no sentido de retomada do emprego, etc., a tendência é a diminuição. Também. Nós temos em Porto Alegre, por exemplo, 1.000 homicídios no primeiro semestre de 2016. Né? 1.000 homicídios. Isso é um absurdo. Né? Aqui em Caxias eu não tenho 66 homicídios em 6 meses. Isso, 5 latrocínios. 5 latrocínios, né? E vejam bem que o latrocínio o latrocínio, proporcionalmente a esse número de homicídios, né, é baixo, porque o latrocínio é roubo seguido de morte. Então, se percebe, nessa sua observação numérica, que poucos foram os homicídios resultantes do roubo, né? Poucos foram os homicídios em relação aos 69 que o senhor nomina. Né? Então, nós temos uma consequência que é, na verdade, a crise patrimonial, a crise de se conseguir dinheiro imediatamente, etc. E aí as pessoas ficam autorizadas, então, de certa forma. Entra a questão da droga, né? Que é muito importante, a gente tem que falar, porque é aquela questão do prazer imediato. Então, eu estou naquele momento de fissura e eu tenho desesperadamente que encontrar algum meio de baixar isso tudo, né? Tudo isso que a gente está sentindo. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, até achei que a nossa professora de filosofia ia comentar. Nós temos um selvagem dentro de nós todos, não é verdade? É nesse sentido que eu estava falando, exatamente. Isso. E nós praticamos violência também. Sim. Só que são outros tipos, né? Alguma coisa no trânsito, a gente se descontrola em casa, enfim, de um modo geral. E aí, claro, outro ou outrem vai personificar isso também, porque é como se fosse um inconsciente coletivo, né? Todo mundo sente a mesma coisa, mas vai ter aquele que vai botar na ação. Agora, tem muitas causas, né, disso, a gente acabou não falando, mas essa questão das políticas públicas com relação a isso, seja de prevenir ou seja de interferir, a gente sabe que a gente está com problemas, nós temos problema na saúde, nós temos problemas na educação, então é um todo, por isso que não tem uma causa. Mas, para mim, a maior causa é essa questão de eu quero e eu quero agora. A gente não está tolerando a frustração. E isso é no supermercado, se tu for ver, Adri. Uma fila que não anda, alguém que pede... Sim, tem uma intolerância, né, diante uma de intolerância, exatamente, estamos intolerantes. Geralmente é seguida de violência. Isso, nas redes sociais, a gente estava vendo já sobre isso, falamos aqui também. Então, acredito que tem muito do emocional. Claro, tem essa desigualdade, tem o judiciário que às vezes é lento, tem a impunidade. Eu saio.
Não, eu Sim. vou, depois eu saio. Até porque tinha uma frase antigamente que se dizia que o crime não compensava. Isso parece que já não funciona mais muito. Não. Até tem uns estudos antropológicos que apontam a violência como decorrente da posse, né? Também, nesse sentido que se fala da relação entre ter, a necessidade e tal, e a defesa da vida, e aí surge o selvagem que quer se proteger. Eles apontam que antes do homem ser... enquanto ele era nômade, que ele não precisava de muitas posses e mudava sempre, enfim, eles não têm registros arqueológicos de conflito. E esses registros surgem após... A propriedade privada. Exato. Então, e aí tem outros também, o Rousseau, que falam disso e tal. Só que todos eu vi esbarrarem num dilema. Ou a violência é naturalmente humana, ou o ser humano é naturalmente propenso a cometer violência, ou a violência é decorrente de fatores externos. E eu não vi solução para isso ainda, porque se for natural, independente da situação, né, em algum momento vai trazer à tona. Em algum momento, de alguma forma, ou psicologicamente, porque a gente vê isso, por exemplo, na colônia antiga não tinha talvez o assalto, mas a violência com a criança era gigante. Sim. Então... Agora, e 2 pontos que o professor Edson falou, nós falando sobre os homicídios em Caxias do Sul, né? Então 5 seriam latrocínios, depois nós temos aqueles crimes passionais, né? Mas muitos deles são os acertos de contas entre eles mesmos. E é ali que eles estão se matando. Verdade, tem o pessoal do regime semiaberto. Essa questão da que às vezes nem conta também, tanto, né? Até Os porque números... tem um detalhe muito interessante, você conversar com a população, eles estão adorando que estão se matando. As pessoas estão gostando que os vagabundos estão se matando. É o nosso lado selvagem, Exatamente. E depois é o seguinte também, eu, como sou representante do comércio e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas, uma das portas de entrada para o crime é o comércio. É o menino, o jovem, né, que se vê na tentação do furto. Ele furta a mercadoria. E aí não deu nada. Ele vai para outra loja, furta de novo. Daí de repente aquele é bom. E ali ele vai partindo para o crime. É a questão do consumismo. Nunca pegaram ele, nunca deu em nada. Vou te segurar, preciso segurar vocês. A gente só precisa fazer um breve intervalo. A gente volta na sequência, ampliando a nossa discussão aqui a respeito de insegurança, impunidade e essa onda de violência que a gente parece, vivenciando outra vez. Já voltamos. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede Cabeças, aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Hoje nós estamos falando a respeito dessa sensação de insegurança, que não é tão sensação assim, e também dessa onda de violência que nós estamos vivenciando. Saímos do bloco anterior, aqui conversando com o seu Jackson, da questão do consumismo, do jovem, e eu queria trazer então à baila esses assuntos de volta, a questão mesmo desse desejo do ter, né, seu Jackson, que aumenta, e como isso acaba pegando o jovem, porque quando a gente pensa em violência, em números de violência, não na sua maioria, sem generalizar, mas nós temos uma massa de jovens envolvidos muito grande. Tem. Deixa eu só Pois dar não. um dado, Fala. complementa. De 12 a 30 anos, né, é esse nosso bandido, esse nosso marginal. Esse perfil é esse, de 12 a 30, ou seja, impulsivos, ansiosos, sem experiência nenhuma. De vida. Nada, nem de vida, nem de o que fazer naquele momento em que a pessoa reage ou não tem dinheiro, né? Então, assim, eles pecam, inclusive, por isso, né? Só queria dar esse dado, que de fato é dos 12 aos 30 anos. Agora, eu acho assim, não sou entendido, eu acho que o professor que vai entender melhor o que eu vou dizer agora. O problema é a educação. Está dentro da escola. Fazer uma escola... Da família, eu acho. Vem de lá. Sim. Aquilo eu acho que é um círculo vicioso, assim, na escola, uma criança no ensino fundamental já começa a apresentar problema. Se apresentar muito problema, a professora leva ele lá para a diretora.
Aí a diretora não consegue dar a volta, vai lá para o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar não dá a volta, manda de volta para a escola. E ninguém tenta resolver o problema daquela criança. De repente, ela sai da escola. A evasão escolar, vai embora. Quer dizer que a escola não conseguiu resolver o problema, a escola não tem nenhum atrativo para fazer ela ficar lá dentro. Entende? Eu vejo, eu converso, eu tenho muitas amigas, professoras como vocês, eu vejo que elas se empenham ao máximo, elas são totalmente dedicadas, elas se entregam à educação. Mas, às vezes, Mas se a família está desestruturada, tem né? a família por Nossa. trás, não é? Só chamar a família e conversar, às vezes não adianta. Não, né? às vezes essa família não. O senhor coloca essa questão, eu acho que é um dos temas centrais para que no futuro próximo, distante, não sei, se possa diminuir essa incidência criminológica, principalmente nós nos dando conta que o sujeito ele só se sente incluído se ele consumir. Então a professora coloca isso, né? Então eu só me sinto pertence a um grupo social se eu consumir. Então eu acabo pessoalizando os objetos e coisificando as pessoas. Então entre um tênis, uma mochila ou alguns milhões de dólares roubados de uma empresa pública, o que tem? Nada, absolutamente nada. Então eu não tenho muito prurido ético nem moral e eu faço lá o homicídio para surrupiar ali um carro, um tênis, uma mochila, como eu também fraudo uma licitação para roubar alguns milhares de dólares, né? Isso. E isso pouco, o senhor tocou nesse pouco assunto, se me dá, ótimo. né? Nós temos que cuidar porque essa questão da violência, essa violência que nós estamos aqui discutindo é uma violência plástica, aquela do dia a dia, do cara que apareceu, foi assassinado, então tem toda aquela dramatização e que é efetivamente bastante triste isso, né? Mas nós temos também aquela violência velada, que ninguém fala, que é o sujeito lá fraudando uma licitação, que é corrupto. Fazendo um suborno para o servidor público, sonegando imposto, fazendo essas coisas assim, a socapa, e prejudicando às vezes milhões, e que possivelmente acabe assassinando muito mais pessoas, né, indiretamente, do que o índice de homicídios, por exemplo, que também é preocupante, evidentemente. Claro. Então nós temos que cuidar, porque muitas vezes a gente setoriza muito a violência, né? Parece que só aquele pobre miserável é o sujeito que potencialmente pode cometer violência, mas eu acho que é a violência plástica que ele comete, porque... A Alaine até tinha colocado, né, que a questão do poder de ter a posse, né, que isso também é gerador de violência. E tem essa, desculpa te interromper, mas a questão da escola eu acho que é complicado, porque assim como é difícil para a sociedade conseguir criar mecanismos que inibam a violência, a escola é uma instituição que não tem tanto poder quanto parece, assim. Tem um poder disciplinador, tem ainda o poder de transmitir várias informações, mas... O primeiro interdito é a família. Né? Mas a família ela acaba sendo mais fundamental. É a presença do pai, a fragmentação familiar dos últimos 30 anos. Sim. Né? Está desestruturada. Não é que os antigos tinham as famílias mais assim, o pai estava ali presente, era o pater família mesmo. Mas parece que tem uma cultura, até nesse paternalismo aí, tem uma cultura de violência, porque é sempre uma imposição. Alguém está impondo para o outro, e quando tu impõe e impede que o outro seja quem ele é e tenha os próprios desejos e se realize até de forma simples, ele começa a tentar se ajustar e começar a ficar insatisfeito quando não encontra a possibilidade. O ato de educar, fundamentalmente, é um ato de amor, né? Em qualquer das esferas, né? Aí ele a não educação, é violento, né? Educar é amar. E muitas vezes, né, eventualmente, se justificavam, então, alguma palmada, né, mas amorosamente, né? E era sempre em cima da questão moral, do caráter, porque assim, as pessoas sofreram com esse tipo de educação, com esse tipo de repressão, mas era sempre em torno de manter um moral, de manter valores, que eu acho que hoje eles estão, não é que a gente perdeu, mas está tudo muito confuso hoje. Eu penso que nós estamos um pouco atrapalhados também. Tudo que vocês estão dizendo, eu acho que permeia, né, esse descontrole que estamos... E um outro fato também que é muito interessante, também que os professores aí estão falando,
sobre aquele empresário que sonega impostos, as pessoas que foram fila, aquelas que estacionam na vaga dos idosos. Mas interessante que essa mesma turma, no ano passado, estava na rua pedindo Muda Brasil. Quer dizer, eles não mudaram. Mas pediram para mudar o Brasil. Outro Mas tem eles que mudar, né? os outros têm que sempre mudar. positivo, né? Exatamente. Falando também sobre segurança do comércio, né, uma coisa que, de repente, nós vamos encontrar. A propaganda vai dizer assim, compre na loja do Jackson, temos estacionamento. Daqui um dia nós vamos escutar, compre na loja do Jackson, temos uma equipe de segurança. Sim. Até o consumo de automóvel. As pessoas compram muitas vezes carros porque andar de ônibus ou a pé é perigoso, apartamento, né? Se prefere muitas vezes apartamento a casa porque a casa apresenta mais risco de roubo. Então eu acho que quando se tira policiamento da rua, além de provocar insegurança nas pessoas, movimenta todo um mercado que ganha com isso também. Mas isso é só uma falsa sensação de segurança. Não significa que nós estamos mais seguros, né? Não tem 100%. Quando tinha, não quer dizer que Sim. tinha mais. E Adri, sabe o que eu vejo também que está acontecendo? Os nossos filhos estão super dependentes, porque a gente precisa levar eles, tu não deixa mais, eu vou, eu pego o ônibus. Sim, não se brinca mais na rua. Não, porque não, então, e não é que a gente está mimando, tu zela, dá medo, tu pode deixar uma menina, porque então vai acontecer algum crime sexual, o menino, não tem mais aquela coisa de ir no campinho jogar bola, não, tem que ir na escolinha de futebol. Mas eu interrompendo, professora, mas eu insisto numa questão. Por exemplo, essa adultização da criança que se faz, né? A imprensa faz isso. O consumo induz que aquele menino, aquela menina de tenra idade, ele deva agir como um adulto, né? Ele deva se emancipar economicamente, sexualmente, etc. Né? Ele então fica obliterado aquelas etapas naturais do crescimento, precoce, né? Precoce. E os pais, inadvertidamente, muitos aplaudem isso como uma forma de emancipação. Então eu acho que essa adultização da criança, ela tem um único objetivo, o consumo precoce. E esse consumo precoce é a causa. Uma das, pelo menos, né? Tem causas culturais, causas sociais, causas econômicas, e fundamentalmente essa causa que é a recorrência, então, do estímulo ao consumo exacerbados acima de qualquer coisa. E como é que a gente gera frustração e muitas vezes se resolve dessa maneira que está sendo resolvida. E tem chance de nós mudar isso? Educação, eu acho. Só isso que vai mudar. Eu acho que é mais sério do que E a lei, parece. né? Mudar a lei um pouco. Porque, olha só, a gente se indigna, por exemplo, com casos de atentados terroristas. Sim. A gente se indigna com essas notícias de assalto, de morte, enfim. Mas, por exemplo, a indústria bélica, até hoje ninguém parou para discutir. Por que é permitido fabricar armas de fogo? Por que é permitido produzir guerras? Matar os animais, fazer a farra do boi. Então mas a guerra eu acho a pior de todas, assim, a guerra mata milhões de inocentes, mata de uma vez só, assim, destrói cidades inteiras. Tá justificado, então as pequenas parecem encontrar respaldo nisso. E vejam bem, né? Por trás, então, está a incidência econômica, né? Claro, da indústria bélica. O apoio soviético à Síria é econômico, literalmente econômico. Tem as questões daí religiosas, de cultura. Que talvez sirvam como pano de fundo. Acho que é mais aparência. Eu vou falar uma coisa que talvez pareça realmente um pouco fora, assim, mas eu acho que a violência cresceu por todos esses aspectos, mas eu tenho a impressão que ela é como as guerras. Não vamos botar essa de Síria, que eu vejo que é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Ou a faixa de Gaza, coisas assim. Eu tenho a impressão que essa violência, ela necessita estar nesse momento para que a gente possa mudar. E que seja na questão da educação, seja não ter mais lava-jato, coisas assim, né? Eu acho que ela vai passar. Eu não sei bem quais são as medidas que nós vamos usar, porque o meu papel é tratar essas pessoas depois disso, né? Que seria um outro programa sobre os transtornos de estresse pós-traumático, as fobias, o pânico, enfim, uma série de prejuízos físicos, famílias que perdem completamente o sentido em função da perda precoce, né, de um filho. Então, eu não sei bem como resolver, mas eu sei que ela precisa estar aí
para que a gente acorde. Normalmente a gente só aprende As no crises, sofrimento, né? né? As crises. E ela vai ter que passar. As crises são emancipadoras, né? Verdade? Exato. São emancipadoras Libertadoras, muitas vezes, né? Também. Mas eu tenho a impressão que só no investimento na educação maciça, na inclusão social, na possibilidade de oferta de emprego, com qualidade, etc. Claro uma mudança que de cultura e mentalidade. aqui né? nós não podemos jamais imaginar Nossa. que teremos, né, o ideal seria, né, o mundo ideal. Mas aquilo que a ONU trata, né, e os organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc., a própria ONU, Unesco, tratam de índices toleráveis, aceitáveis em vista da quantia populacional de um determinado país. Né? Isso, eu tenho um outro detalhezinho também, vocês dois professores, eu acho que sabem bem melhor que eu. Nós temos duas heranças portuguesas, o patriarcalismo e o pacifismo. Nós somos um povo pacífico, nós somos. Só que nós estamos sendo envolvidos, levando de roldão. E da seguinte forma, eu acho tudo em cima da impunidade. O Também. dia que acabar a impunidade, mudarem as leis, o sistema prisional pode ser que a não tenha, atitude né? do povo muda. Que não tem E aí- não é efetivo, não traz nada, a questão do regime semiaberto que está E aí a gente vai ficar pro próximo programa. É. Porque daí eu vou ter que ser Bom, patriarcal, assim, ó. E ter que roubar a palavra de vocês, né? É a imposição de um sobre o outro, infelizmente. Eu posso ainda chamar a Eu atenção? vou lhe dar 5 segundos. 5 segundos. Menos do que 30, viu? Uma reflexão nós devemos fazer se efetivamente nós somos pacíficos e até enquanto culturalmente e não temos a ideia histórica de subjugar as pessoas. Só outro dia as empregadas domésticas tiveram a sua profissão reconhecida, e inclusive com uma grande discussão a nível social, onde é que já se viu uma coisa dessas. Então eu não sei se nós somos tão pacíficos assim do ponto de vista social, Começou e a gente vai voltar na próxima. Então a subjugação do outro E a gente é uma vai ficar por tendência, aqui. parece, histórica. Obrigada pela atenção de todo mundo. A gente volta no próximo momento. Eu sempre prometo e volto para continuar essa discussão. Até!